Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo o Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, plataforma de automação de marketing digital. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, privilégio estar aqui com a Bandeirantes. Privilégio todo nosso. Vamos contar essa história de uma empresa que começou lá no início dos anos 2000, já vão lá mais de 2 décadas, e se internacionalizou ao longo da sua história. Jonatas, como é que começou a Dinamize? Começou com uma agência digital? Como é que foi a formatação? Exatamente, era uma agência digital que na época era muito comum, né? As agências digitais na época faziam um pouco de tudo e a Dinamize não foi diferente, né? E durante 5 anos ela teve um caminho um pouco errante, assim, com muitas empresas digitais da época até acertar o seu passo, né? Elas evoluíam à medida em que as plataformas iam evoluindo também, a tecnologia ia evoluindo, né? Exatamente. E o Júlio Vicente, que era um dos sócios na época, na verdade o único remanescente até hoje desse período, me convidou para uma consultoria de marketing, que acabou virando um convite para ser sócio. Eu acabei trazendo um ex-chefe meu de um provedor de internet chamado Alan Luz, e nós 3 refundamos a empresa em 2005. Então, a minha entrada lá foi em 2005, a gente tinha um funcionário, 23 clientes e faturava 16 mil reais por mês. Olha só. Esse um funcionário é a Lívia Mena Barreto, que hoje é a nossa diretora de marketing, né? Continua conosco e é hoje a pessoa mais antiga na estrutura Era da um empresa. outro cenário, era um outro país, a tecnologia bem mais lá atrás, não tinha banda larga, né, no início ainda. Acho que ainda a conexão estava saindo do descarga para as bandas, né? Sim, nós estávamos vivendo ali uma terceira onda, ali, que era justamente a explosão da banda larga, que veio a revolucionar os costumes, né, e mexer com toda a comunicação que a gente conhece hoje. E acabou retrabalhando produtos, né? Porque daí vocês trabalham marcas, passaram a trabalhar automação. Como é que foi essa construção? Nós iniciamos, né, eu na época, o que eu promovi dentro da empresa foi uma mudança completa no portfólio. A gente abandonou os projetos generalistas todos. E eu percebi, pela minha experiência nos provedores, que o e-mail marketing, né, ou seja, a comunicação, a promoção por e-mail seria a próxima bola da vez, né? E resgatei um produto que eles tinham abandonado chamado EasyMailing. E, de fato, o e-mail marketing foi uma mídia que explodiu ali a partir de 2005. E é muito curioso isso, porque o e-mail é uma das tecnologias mais antigas da internet, remete à década de 70, a criação do e-mail, né? Eu, na faculdade de comunicação da URGS aqui, eu pude assistir, quando estudava lá, e não entendia ainda, né, como é que uma comunicação ia de um prédio para o outro. E a professora, na época, demonstrou isso para a gente, né? E o e-mail, até hoje, é o grande paradoxo da internet, né? Uma das tecnologias mais antigas, porém mais robustas, e ainda com um uso que, quanto mais ela perdeu mídia para os outros canais, mais importante o e-mail ficou, né? O e-mail Porque hoje ele é documento ainda, né? Ele é uma ferramenta corporativa da família e da empresa, né? Então, ainda hoje, a automação de marketing digital, a despeito de a nossa ferramenta promover comunicação por WhatsApp, por push, por SMS, ser totalmente conectada com as mídias sociais, né? O e-mail segue sendo o grande gateway de comunicação, né? Ele segue o e-mail marketing, para ter uma ideia, ele é o maior ROI do mercado americano, são $42 para cada dólar investido, né? ROI é o retorno sobre o investimento. E pós-pandemia, no Reino Unido, por exemplo, saltou de 32 libras para 42 libras por libra investida. Então, a gente vê a força do e-mail marketing como centro de comunicação de uma automação, né? Então, a gente constrói uma régua de relacionamento com o nosso lead, com o nosso prospect, né, com o nosso cliente, em que pode iniciar, né, eu construo no software, pode iniciar com SMS, dando boas-vindas à empresa, lembrando que ele tem que olhar o e-mail, porque tem um presente para ele no e-mail, ele abre o e-mail, de acordo com o que ele clica no e-mail, ele recebe um segundo e-mail ou um WhatsApp, ele vai para o site, se ele abandonar o carrinho de compra, chega um WhatsApp automaticamente para ele com uma comunicação. E essa automação permite que as empresas escalem a sua comunicação, mantendo aquecido um relacionamento com o seu consumidor. Como é que foi esse trabalho de conquista de mercado numa época em que muito se trabalhava jornal, rádio, TV, para construir justamente a confiança nessas ferramentas que no início dos anos 2000 estavam iniciando, né, praticamente? A gente foi uma empresa, para ter ideia, vocês foram pioneiros, né, praticamente. Pioneiros, e somos hoje a maior empresa digital brasileira independente, porque até hoje... Origem aqui em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, e
e até hoje o capital 100% nosso, gaúcho. Né? Então a gente se alavancou muito com dinheiro de banco, né? Com dinheiro caro. E justamente nessa época nós investimos muito numa coisa muito importante em marketing, que o Peter Drucker fala com bastante frequência, que são os canais de venda. Né? Então, num país continental como o nosso, nós abrimos muitos canais revendedores, né? Indicadores, revendedores, white label, que a gente chama, que é provedores, por exemplo, vendem a nossa ferramenta com a sua marca, né? Então, com o seu próprio label ali. E esses canais a gente foi abrindo, então, franquias, canais autorizados por todo o Brasil, e isso permitiu, hoje a gente tem, para ter uma ideia, em torno de 1.360 canais autorizados, em sua grande maioria agências, né, de comunicação que orientam a comunicação da empresa, e isso permitiu que rapidamente a gente escalasse o Brasil inteiro. Né? Então, desde essa época, o nosso principal faturamento é São Paulo, e a gente atua... Hoje está espalhado pelo mundo. Sim, a gente tem cliente em 20 países e atua no Brasil todo também. Agora, como é que foi esse trabalho justamente, o momento da internacionalização? Né? Porque vocês se mantiveram capital genuíno brasileiro, Sim. mas muitas que seguiram esse caminho acabaram sendo absorvidas por players internacionais ao longo do caminho. Vocês optaram por permanecer com o capital brasileiro. Sim, Né? Houve uma grande consolidação do nosso mercado digital como um todo. A gente escapou, vamos dizer assim, porque a gente teve muitos interessados ao longo desses 20 anos. Né? E pegaram as crises econômicas ao longo do tempo também. Muitas, né? Né? E a pandemia especialmente foi um momento muito duro para a nossa empresa, para as nossas famílias todas dentro da empresa, apesar de que o digital passou a bater recordes de venda, a gente também atende academia, restaurante, agência de viagem, né? Esses setores que foram duramente castigados pela pandemia. Né? Mas o que aconteceu com o nosso software é que, a partir de 2011, a gente trouxe um novo diretor de tecnologia chamado Maurício Martini, que assumiu a nossa área técnica, e tomamos uma decisão muito difícil. Foi justamente nessa época que a gente desistiu de vender a empresa. A gente acreditou que poderia ter um futuro muito bom sem precisar vender a empresa. Tinha oferta até. Tinha. Esse, na verdade, acho que é o grande dilema do mercado brasileiro. Né? A gente tem essa coisa de querer criar uma startup para vender em 3, 4 anos. Porque quando ela cresce, vem alguém e faz uma oferta. Exato, mas a gente tem que pensar um pouco mais longe. Né? Um país, uma cidade, um estado, um país, ele é construído a partir das empresas que perduram nele. Né? Então, o que seria do Brasil sem uma Gerdau, sem uma Randon, sem uma RBS, sem uma Bandeirantes, sem esses grupos que fizeram que o Estado, e não só aqui no Rio Grande do Sul, se pegar o Estado de Santa Catarina, o Estado de São Paulo, né? Os Estados Unidos, a Europa, né? Todas essas comunidades, elas vão se desenvolvendo em volta das empresas. Né? Quando a gente cria uma cultura de vender uma empresa em 3, 4 anos, tu não perdura e tu corta esse ciclo de crescimento. Né? Porque quando tu é adquirido por uma empresa de fora do estado ou de fora do país, naturalmente essa empresa vai querer ter um ganho em escala e vai fechar a maioria dos setores da empresa. Talvez mantenha a equipe comercial local, algo desse tipo. Né? Então, nós temos que pensar a longo prazo e pensar em desenvolver empresas sólidas que pensem em 20, 30 anos, porque 20, 30 anos tu tem ciclo de geração e tu constrói solidificar uma cidade, um estado, um país. Parece um papo romântico, mas a gente acredita muito nisso. É óbvio que a Dinamize pode vir a ser vendida também. Ou mas agora já tem mais de 2 décadas, são 23 anos. São 23 anos e esses 23 anos a gente construiu uma história, né? Famílias dentro da empresa, em volta da empresa, os nossos canais, revendedores. A gente tem até hoje 2 franquias, que é Curitiba e Ribeirão Preto. E aí a gente consegue enxergar para esses 23 anos de empresa e ver o quanto uma empresa que dura tanto pode mexer com tanta gente durante tanto tempo. Né? Eu acredito muito nisso. Tu ainda tem funcionários lá desde o início? Sim, como eu falei, a própria Lívia, né? Sim, está desde o início. Que é a primeira funcionária lá da empresa. E a nossa equipe comercial, em média, tem mais de 10 anos de empresa. A gente tem colaboradores com 15 anos, né? Então, a gente construiu realmente um ambiente muito bom, a gente sempre investiu muito na qualidade da empresa, qualidade de vida. Isso passa para os nossos clientes, né, na forma do nosso atendimento. Porque quando justamente tu pensa a longo prazo, tu não tem esse crescimento desesperado, ansioso, acelerado, que muitas vezes um fundo de investimento impõe dentro da empresa. E sempre que a gente acelera demais uma empresa,
inexoravelmente tu vai ter uma queda ali de qualidade do produto e do atendimento, né? Então a Dinamize se notabilizou para um produto de muita qualidade. Para ter uma ideia, o nosso motor de envio hoje, que é próprio, né? Muitas empresas, até globais, não têm motor próprio, é um privilégio, um luxo ter um motor próprio de envio, quer dizer, a gente detém poder sobre a qualidade da distribuição de conteúdo. Ele Controla roda todo o processo. Todo o processo. Ele roda na Europa, em Paris e Amsterdã, num data center chamado OVH, e todos os nossos dados estão em Ohio, na Amazon, na AWS, e tudo operado a partir de Porto Alegre. Então, é uma empresa literalmente global, né? E a internacionalização que tu me perguntou, ela veio justamente a partir desse produto novo que a gente desenvolveu a partir de 2011, que por tanta qualidade começou a chamar a atenção de parceiros nossos que começaram a convidar a gente para levar para fora do país, né? Então começou com Portugal, seguido por Toronto, no Canadá, onde a gente atendeu por muitos anos a Volvo Norte América, Estados Unidos, México e Canadá. A Volvo, inclusive, ganhou um prêmio usando nossa ferramenta nos Estados Unidos, né? E depois abrimos Estados Unidos mesmo, ali no sul da Flórida, também em Boston, abrimos um canal em Boston, e Reino Unido, né? E esse processo foi fantástico, porque nos impôs uma dura jornada de elevar a régua do nosso produto, né? Porque no Canadá já existiam regras pré-LGPD de proteção de dados muito específicas. Já tinha uma regulamentação? Já. Aí tu pega o mercado americano, o mercado europeu, o WhatsApp é um fenômeno brasileiro, né? Sim, o americano usa SMS, SMS. né? SMS, que para nós é algo antigo. Exatamente. Né? E a Europa também usa muito SMS. Então o SMS ele passou a ser muito relevante, a gente teve que refazer esses módulos, né? Nós tivemos que traduzir o software 2 vezes. Aí tem que ter um software específico para o SMS. Sim, um acordo específico de distribuição de conteúdo com outro tipo de tecnologia. A nossa tradução a gente teve que refazer com uma empresa nativa americana em Sacramento, na Califórnia. Então a gente passou por um aprendizado que fez o nosso software subir. E isso foi muito bom porque a gente já havia entendido em 2011 que nós competiríamos com os players mundiais e não mais com os colegas brasileiros. Porque houve em 2011 já uma grande consolidação do mercado digital brasileiro, em que as Big Techs compraram os principais players brasileiros, né? Agências e plataformas. E a Dinamize, por esse evento internacional, acabou construindo um software que hoje compete de igual para igual com os melhores do mundo. Vamos seguir conversando sobre isso. A gente está contando a história da Dinamize, com o seu CEO aqui na nossa bancada do Rio Grande que dá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, plataforma de automação de marketing digital, contando um pouco dessa história que começou no início dos anos 2000 de automação em marketing. Agora ninguém faz nada dessa construção de sucesso sozinho. A Dinamize forma seus próprios profissionais. Como é que ela trabalha essa questão num mercado extremamente competitivo? Porque cada profissional é um vendedor daquele produto que ali está, né? A gente é uma grande escola, né? A gente, ao longo desses 23 anos, formou muita gente, entre elas empresários aí que estão tendo sucesso em São Paulo e outros, né? O grande drama do nosso mercado chama-se a própria tecnologia, né? Os devs, os famosos devs, os desenvolvedores, que pré-pandemia já fazia com que a gente competisse com as grandes companhias do mundo inteiro. A pandemia acelerou isso de uma forma impressionante, né? Então a gente tem devs aí, a gente conhece muitos devs que trabalham para empresas da Índia, da China, dos Estados Unidos, ou até para mais de uma empresa muitas vezes, né? E é a maior carência global hoje, porque no início dos anos 2000, o mercado digital era o mercado empregador desse profissional, né? Hoje, absolutamente qualquer empresa do mundo é empregadora de desenvolvedores. Todas as empresas hoje viraram empresas de tecnologia, né? É impossível hoje tu ter uma empresa que não vá ter pelo menos um profissional que tem que entender de tecnologia, né? E muitas empresas hoje têm até área de desenvolvimento. Então é uma área que foi muito valorizada, a Dinamize soube acompanhar essa valorização, e nós ainda, quando construímos esse novo software, a gente escolheu uma linguagem de vanguarda chamada Golang, é uma linguagem de programação do Google, que as grandes Big Techs do mundo usam. Isso nos deu uma vantagem competitiva, porque é uma linguagem justamente muito moderna, muito eficaz, né?
mas que também não tinha, na época, em 2011 para 2012, mão de obra formada. Né? Então, a maioria dos desenvolvedores, talvez, de Go que tenha no estado hoje, passou pela Dinamize. Né? Então, a gente enviou, inclusive, desenvolvedor para Londres, para uma principal convenção do mundo de Go. Agora, nosso time foi para Florianópolis, onde teve um evento dessa linguagem também. Então, é uma área que requer muita atenção, muita valorização, porque é um profissional que, na verdade, os países todos deveriam estar olhando para essa formação. Né? E a Índia sempre olhou. Né? A Índia teve uma vantagem oriunda de uma desvantagem, talvez tenha sido a colonização britânica, né? Mas o domínio da língua inglesa fez sempre para a Índia uma grande diferença. Né? Mas eles também souberam surfar não só a parte de call center, que são muito famosos por isso, mas também por entender muito cedo que deveriam ensinar programação nas escolas e na verdade, é o que se bate que, infelizmente, hoje. A gente está engatinhando aqui. Então, né? hoje é sabido que todos os seres humanos vão ter que ter essa matéria. Né? Mas muitos países no mundo, não só o Brasil, estão muito atrasados em implementar isso. Né? Claro que a gente sabe que a educação é um problema brasileiro. Infelizmente, a gente não domina línguas, né? É outro drama, gap. É outro gap que a gente tem. Gap, né? E a educação, de forma geral, já é um grande problema. Né? Então, mas a gente tem que olhar e talvez até revolucionar a educação brasileira a partir da programação. Porque o nosso futuro, todo mundo sabe, né? Ele é digital. Né? Ele, de uma forma ou de outra, é digital. Né? O digital revolucionou os costumes. Quando a Dinamize começou, vamos dizer assim, a gente comprava PC. Eu comprei meu primeiro PC numa feira no Praia de Belas, aqui em Porto Alegre. Né? E hoje ele está todo aqui, dentro do celular. Né? Para onde apontam essas tecnologias todas e o produto, a marca, o e-mail marketing? Para onde é que tu acha que aponta nesse momento? O futuro todo da comunicação na internet chama-se dados. Né? As empresas têm que estar muito atentas a isso, porque a gente ainda observa muitas empresas, se tu entrar no shopping de Porto Alegre, hoje tu vai ver que a maioria das lojas não captam de forma adequada o dado do consumidor que passa por dentro da loja. Então, eu chamo muita atenção para isso, porque todos nós temos que construir base de dados, segmentar a base de dados e se comunicar com essa base de dados. Até porque, ao contrário do que a gente imaginava romanticamente nos anos 2000, com a explosão da internet, que era um meio democrático, era um meio pulverizado, era um meio barato, onde o pequeno ficava igual ao grande, todo mundo podia se comunicar, a gente viu um fenômeno oposto, né? Uma grande concentração de poder em meia dúzia de big techs. Sim, né? teve uma seleção natural aí. Uma seleção natural e um domínio dos grandes grupos, igualzinho que se criticava na época das televisões, os grupos econômicos e tal. Né? E o que aconteceu com isso é que os anúncios foram ficando cada vez mais caros, proibitivos, e novamente se concentrou na mão das maiores empresas o poder de comunicação. E os dados justamente representam a independência em relação às big techs. Né? A deter e administrar uma base de dados representa justamente isso. Eu vivi essa explosão, talvez até eu tenha vendido o computador para você lá. Sim, na feira. Na feira, porque as famílias iam escolher o computador. Eu computadores. Era uma aquisição da família. Foi uma grande explosão impressionante. As pessoas iam nessas feiras e levavam dentro do carro para casa. Porque tinha o kit, era o monitor, o computador, a impressora. E tinha o kit multimídia e tinha o estabilizador. E o estabilizador, exatamente. E aí então foi a primeira informatização da família e depois em seguida com o advento da internet os lares passaram a se comunicar. Né? E a pandemia foi a cereja do bolo, infelizmente, claro, mas a pandemia fez com que tecnologias como o QR Code, o próprio uso da internet para estudo fosse dominado pela família. Né? Então, a pandemia acelerou barbaramente a cultura digital na micro e pequena empresa e na família brasileira. E aqui eu chamo a atenção para um outro fato. Né? O Brasil é um país único, e o grande diamante do Brasil, o que faz dele um país único, é justamente a classe C e D e a MPE, micro, pequenas e médias empresas. Né? Porque o Brasil tem esses dois mercados praticamente únicos. Não existe nenhum outro país do mundo que tenha o nosso MPE, que emprega 80% da mão de obra do Brasil. E justamente a micro e pequena empresa e essa família da classe C e D se viram obrigadas a dominar o digital a partir da pandemia. Isso fez com que o e-commerce brasileiro se tornasse um dos principais do mundo hoje, pós-pandemia, por causa justamente da característica que a gente tem de país continental aliado a uma classe C e D muito forte e a micro, pequenas e médias empresas. Né? E eu acho que o futuro passa
por uma nova mudança de costumes. Eu estava comentando aqui um pouco antes, o Uber e a iFood não seriam possíveis se não existisse o 4G, né? Verdade. Então, o avanço da banda larga permitiu uma revolução nos costumes da sociedade, né? A pandemia acelerou muito isso tudo. E o ChatGPT, a inteligência artificial, de forma geral, eu não acredito tanto nessa questão dos robôs, dos Jetsons, né? Carro voando e tal. Continuo achando que a maior modernidade, o maior futuro que uma cidade pode ter não é carro autônomo e muito menos voador, é metrô, né? Metrô. O que há de mais moderno no Ou mundo... aeromóvel. Se for para Londres, tu entra num buraco, 5 minutos depois tu sai em qualquer outro buraco da cidade, como se fosse um teletransporte, porque é um metrô veloz e impressionante. Então, acho que as cidades tinham que pensar isso. Mas nessa linha da comunicação, dos costumes da sociedade, ainda vai acelerar muito mais, né? Porque hoje a gente é capaz de fazer muito mais coisas, gastar muito mais em menos tempo e produzir muito mais em menos tempo, né? Então, eu acho que a gente vai ver ainda uma nova onda nessa revolução. A gente está recebendo aqui o senhor da Dinamize, contando essa história, apontando para o futuro, voltando um pouquinho no tempo também para recontar as histórias. Vamos fazer um breve intervalo, retornando para o bloco final, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, plataforma de automação de marketing digital. Jonatas, como é que se faz gestão de uma empresa que está espalhada pelo mundo, que atende clientes no mundo inteiro? Qual é o segredo de sucesso dessa gestão? Eu acredito muito que é replicar a figura do empreendedor, né? Então, a gente sempre investiu muito nas pessoas e sempre colocamos os profissionais da empresa à frente como se dono fossem, né? Não vejo outra maneira de tu construir uma empresa que não seja replicando justamente a figura do empreendedor, né? Então, tu construir uma cultura que, obviamente, começa com os fundadores e vai se espalhando na diretoria e para baixo. Mas a gente hoje, por exemplo, transformou toda a nossa equipe comercial, são palestrantes, né? Então, a gente consegue multiplicar, né? E com um ambiente de muita liberdade e muito sistematizada também. Então, a gente é uma empresa com muitos processos, mas, acima de tudo, uma empresa com muita liberdade, né? Isso foi talvez a grande vantagem que a Dinamize teve de se manter independente, né? Que foi manter uma cultura genuína própria que passa muito pela liberdade, pelo bem-estar das pessoas, né? Liberdade criativa. Mas não é fácil, a gente tem que usar muito sistema, né? Então, esse processo de internacionalização, que acabou depois retrocedendo muito depois da pandemia, né? A gente estava usando, a gente tinha recém-comprado a O momento mais difícil foi a pandemia? Foi a pandemia. Vocês foram tudo para home office? Sim, a gente... Clientes meio que seguraram a verba também, né? Sim, muitas empresas quebraram, né? Sim. Então, a gente passou a bater recorde de venda, a gente cresceu muito na pandemia, mas houve um retrocesso inicial muito grande e nós tínhamos recém-comprado a franquia de Portugal, tínhamos recém-ampliado a equipe para 4 pessoas, tinha uma pessoa só quando a gente comprou, né? Então, a gente estava em pleno investimento na internacionalização. Portugal fechou, né? Sim. Então, a nossa internacionalização, na verdade, ela retrocedeu muito durante e pós-pandemia. Nós estamos retomando agora, na verdade. Temos cliente em 20 países, temos canais autorizados, mas é um trabalho de retomada, até porque o Brasil cresceu muito nesses 3 anos. A pandemia, como a gente já falou, né? Ela fez o digital brasileiro acelerar de uma forma magnífica, né? Eu diria que o mercado digital brasileiro hoje é um dos melhores do mundo para se empreender. Então, a Dinamize também, pós-pandemia, voltou muito o seu olhar para o e-commerce brasileiro, né? Jonathan, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Essa pergunta eu estava aguardando com ansiedade, tá? Porque nós temos que entender uma coisa no Brasil. Nós temos uma cultura latina que não valoriza as vendas, nem o profissional de vendas, né? É diferente do anglo-saxão, especialmente o americano, que sempre teve esse viés, né? Então, se pegar a história da Apple, da Microsoft, da Cisco e de tantas outras, ela é pautada por eles venderem produtos que nem prontos estavam, mas sempre tem um viés o americano é muito vendedor. E nós somos muito ruins, ainda temos uma literatura muito ruim, né? E cursos também deficitários para formar a mão de obra vendedora e muito pouca valorização do vendedor. Aqui no Rio Grande do Sul, eu recomendo muito a DVB, que procurem a DVB para fazer curso, já fui dirigente da DVB, e é um dos locais que a gente pode procurar. Mas a gente tem que entender que uma empresa passa a existir quando ela faz a primeira venda, né? E vender é tudo. E o Rio Grande do Sul, ele está desprivilegiado, porque a gente está na ponta sul do país, né? Está grudado aqui na Argentina, no Uruguai? Grudado aqui, num país continental que é muito caro. Então, a gente tem que ter esse olhar para São Paulo, né? Que é 70% do PIB do Brasil.
Então, o Rio Grande do Sul tem que se voltar. E talvez olhar muito para Santa Catarina, porque Santa Catarina se voltou para São Paulo de costas para o Rio Grande do Sul há 30 anos. E ela, todo mundo sabe, né, as estradas de Santa Catarina, o Vale do Itajaí, e acho que Santa Catarina tem uma lição a ensinar para a gente de forma geral, de como que a gente pode acelerar, ser mais objetivo. Óbvio que o Rio Grande do Sul já melhorou muito, haja vista aí os adventos da Orla de Porto Alegre, o Salt Summit, o próprio interior do estado que se desenvolveu. Mas nós temos que focar o Rio Grande do Sul tem que ser vendedor de si próprio, Sim. das suas empresas, dos seus atributos. Nós temos que aprender a vender mais, nós temos que formar mais vendedores e ter uma escala de venda maior de absolutamente tudo. Por isso que a gente estava falando um pouco agora há pouco sobre o Salt Summit, né, que ajuda justamente nisso, a vender a nossa localidade, o nosso povo, a nossa mão de obra, os nossos produtos, como da própria Dinamize. Jonatas Abbott, a Dinamize é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado por contar essa história aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Estar aqui na Bandeirantes contando essa história é um motivo de muito orgulho para todos nós da Dinamize. E uma honra para todos nós. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.